gerente executiva aqui de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios. Bem-vindos a esse encontro. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre um projeto em andamento no INS, Serviço de Mensagem na Operação. A gente quer, logo de início, comunicar que essa reunião vai ser gravada e a gente deve disponibilizar notícias ao final com o link para acesso a essa gravação. A gente pede, por favor, que todos os microfones fiquem desligados. Perguntas podem ser encaminhadas pelo chat do evento. Ao final, teremos uma oportunidade para conversar e esclarecer dúvidas. E agora eu convido o Luiz Cláudio, gerente aqui da área de operação, a conversar com vocês e fazer a abertura oficial aqui do evento. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Cláudio Ferreira, gerente de Sistema de Engenharia da Operação aqui do ONS e também o líder do projeto. E nós vamos estar discutindo hoje. Começar agradecendo aí a massiva participação aí de todos, né? Já estamos próximos a 290 participantes, que é muito bom. E o objetivo aqui é falar um pouco desse projeto, né, importante que nós temos na empresa, apresentar o projeto e convidá-los aí para contribuições e participar, né, de um projeto que tem uma relevância fundamental para a equipe de operação. Bom, a origem do projeto, ele foi objeto de um dos temas do Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico do ONS, que teve como objetivo aliviar a complexidade operativa e a sobrecarga cognitiva das equipes de tempo real. E a gente percebeu que havia muito espaço, né, para a gente começar ações que permitissem desonerar o operador de atividades rotineiras e repetitivas, aumentando a disponibilidade para o monitoramento e controle do sistema, que são as tarefas mais nobres de tempo real. A estratégia que a gente adotou para isso, então, era substituir parte das ligações de tempo real entre o ONS e os agentes por mensagens estruturadas, né? O pessoal carinhosamente até apelidou aí como, no início do projeto, como o ZAP ONS. O projeto teve início através de um projeto de P&D, né, que o ONS propôs à ISA-CETEP, né, que trabalhou como parceria, né, junto a essa empresa transmissora, e as principais constatações e resultados do P&D foi que a gente observou que mais de 90% das ligações poderiam ser substituídas com mais produtividade, levando a mais foco no que é importante no tempo real, mais segurança, isso levaria a menos erros, né, de comunicação, e mais auditabilidade, e que ia permitir a facilidade para apuração no ambiente de pós-operação do que estava sendo tratado no tempo real. Então, o projeto de P&D foi apresentado, os resultados desse projeto de P&D foi apresentado num webinar em setembro de 2020, gerando um interesse muito grande por parte de vários agentes, né, já na época. As premissas do projeto do ONS é a usabilidade, né, desempenho e segurança, né, incluindo a segurança cibernética. O projeto tem que permitir uma alta disponibilidade, né, de confiabilidade, né, a isonomia de tratamento, que é um conceito basilar do ONS, né, de isonomia de tratamento entre os agentes, menor impacto também de instalação para os agentes, né, que motivasse um mínimo investimento e fácil instalação, rastreabilidade, sustentabilidade também para garantir evoluções e integração a outros sistemas, que é uma premissa que a gente vem perseguindo no ONS também de integração de diferentes sistemas de apoio à decisão. E também, e talvez o ponto mais importante, uma premissa mais importante, é a adesão de todos os agentes que tenham relacionamento em tempo real com os centros de operação do ONS, de maneira que o uso de canais diferentes para comando e controle estará limitado a uma eventual indisponibilidade do sistema a ser implantado. E a limitação do escopo, também é importante dizer que o projeto
está limitado ao comando entre o ONS e os agentes. Comando em equipamentos continuar a ser responsabilidade dos agentes proprietários das instalações. Bom, eu só queria fazer só essa introdução e passar maiores detalhes, tanto da apresentação do projeto, benefícios, próximos passos, a visão tecnológica que nós fizemos no ONS para permitisse o menor impacto, né, de implantação por parte dos agentes, e a questão regulatória são itens que serão apresentados aqui durante o nosso encontro. Então, Rafael, está com a palavra. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael. Vou compartilhar aqui alguns slides para a gente, para facilitar a explicação. Você troca aqui. Acho que agora está dando para ver direitinho, né? Beleza. Ótimo. Então, eu vou começar. De novo, meu nome é Rafael, eu sou da Gerência de Tecnologia dos Sistemas de Operação. Meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o sistema de mensagem de texto em tempo real. É um sistema que teve vários nomes ao longo do tempo, talvez vocês conheçam alguns, mas as premissas, como o Luiz falou, o objetivo, a descrição do projeto sempre foi única. Então, sempre se manteve. Então, para fazer essa introdução, para explicar um pouco sobre o conteúdo, eu vou falar sobre esses conceitos basilares que servem de apoio ao projeto, fazer uma análise cronológica desde o processo de PDDT, o plano diretor do ONS, as ações, também passando pelo projeto de P&D da CETEP, que a gente participou tecnicamente, o ZAPCOT, as ações de 2021, e todos esses eventos culminaram nas ações de 2022 para a gente fazer o primeiro MVP do ONS, com os resultados sendo trabalhados até o momento. Então, como é que é a configuração atual de comunicação entre salas de controle, né? A comunicação ela é exclusivamente por voz. Você tem inicialmente uma apresentação entre os interlocutores. Normalmente eles falam o centro de operação do qual ocupam ou a empresa que representam e o nome. Isso é repetido por ambos os interlocutores. Essas solicitações elas podem apresentar um padrão de fala, palavras contempladas em normativos, isso é bastante importante falar, justamente para a gente evitar ambiguidades na comunicação, facilitar a compreensão. E, normalmente, após essa solicitação, se ela for de caráter simples, ela pode se apoiar naquela função eco. O solicitado repete a solicitação para garantir o amplo entendimento da mesma e, se não, ele é corrigido. Dessa forma, solicitações simples, como ligar, desligar um equipamento, aumentar ou reduzir a geração, elas podem durar 40 segundos, 50, até mais de 1 minuto, dependendo da situação. Então, isso pode causar uma sobrecarga cognitiva na operação, porque o tempo que ele está preso no telefone, ele não se dedica, de fato, a perceber possíveis problemas no sistema, a operar o sistema de fato, né? E então a gente entra no contexto da definição. É uma solução tecnológica que garante o envio e recebimento de mensagens estruturadas, solicitações, e algumas não estruturadas em caráter informativo, entre usuários de centros de operação distintos, respeitando suas respectivas atribuições. Alguns pontos importantes aqui. Suas respectivas atribuições, como o Luiz bem falou, todos os centros eles vão ter a sua jurisdição respeitada. Não vai haver comando de equipamento, entre outras coisas, vai ser basicamente uma alternativa muito viável à comunicação de voz já existente. Mensagens estruturadas, evidentemente, é óbvio que, como eu falei, em ligação a gente normalmente tem palavras especiais definidas em normativos para facilitar a compreensão, e isso, pensando em contexto escrito, é muito importante, porque a gente tem, além do elemento da ambiguidade, tem coerência, coesão na própria escrita, e, enfim, e além disso, a gente também tem mensagens não estruturadas que vão ser de caráter informativo, como, por exemplo, em ocorrências do sistema, e aí a gente entra naquela questão de multicast, broadcast, que vai ser explicado mais em breve. O objetivo
principal é desonerar o operador de atividades rotineiras e repetitivas, ou seja, telefonemas, através de novas ferramentas de comunicação do Centro de Controle e Supervisão, de forma segura, colaborativa, confiável e auditável. E isso vai estar muito presente na apresentação de tecnologia que a gente vai fazer, aumentando a disponibilidade de tempo e monitoramento do sistema, com o propósito de ampliar a segurança operacional. Dessa forma, a operação vai ter menos sobrecarga cognitiva e vai conseguir, de fato, operar o sistema com os níveis coerentes de consciência situacional. As premissas basilares, algumas o Luiz já falou, as solicitações, quando você vai solicitar algo a alguém, elas têm caráter estruturável necessariamente. A gente não vai eliminar as ligações em tempo real. A gente entende que ligações e a estrutura de mensagens, elas ambas têm vantagens e suas vantagens se complementam. Por exemplo, em um distúrbio muito distinto ou em um cenário de recomposição que exige a comunicação síncrona entre os interlocutores, é muito mais interessante você utilizar o telefone do que a questão do próprio sistema de mensageria. Mas para as mensagens padronizadas, é muito melhor você utilizar o sistema de mensageria. Não é um comando direto para o equipamento, a gente vai manter a jurisdição de cada agente do sistema. Em um momento, o operador vai clicar em algum botão no sistema de mensageria para ligar ou desligar um equipamento e ele vai ser automaticamente desligado. A gente deve manter a hierarquia e relações entre os centros de operação, como eu falei, e deve ser uma ferramenta intuitiva e promover praticidade nos contatos entre os interlocutores. Ou seja, de nada adianta o sistema de mensageria ter todas essas vantagens se ele não for uma ferramenta performática. Então, ou seja, o operador ele sempre vai acabar preferindo utilizar o telefone, e isso a gente não quer. Os fatores considerados as principais vantagens que a gente tem atualmente com o sistema de mensageria: o tempo, a redução do tempo preso no telefone, o foco cognitivo, a gente tem a redução de sobrecarga cognitiva por excesso de ligações, organização, as solicitações evidentemente vão ser estruturadas de acordo com o status que o operador vai conseguir acompanhar em tempo real, a transparência, a possibilidade dos operadores de mesmo centro de operação se auxiliarem. Aqui no ONS a gente tem isso de forma recorrente, eventualmente quando um operador se ausenta ou tem troca de turno, um outro operador ele pode pegar essas atribuições do operador, puxar essas mensagens para entender exatamente onde ele se encontra em termos de operação. Clareza, interpretação única de solicitações estruturadas é a grande vantagem, e apuração, um histórico consistente, permitindo rastreabilidade dos processos, isso é mais para o evento de pós-operação. E aí a gente entra na parte de análise cronológica. A gente tem o início do PDDT, que é o plano diretor do ONS, culminou no PID da CETEP ZAPCOT, também chamado de ZAPCOT, que o ONS participou, teve uma participação técnica, um Lean Inception com áreas do ONS, diversas áreas do ONS para pegar as necessidades das mesmas, e especificação funcional das ações. E isso tudo entrando agora em 2022 com o primeiro MVP, primeiro produto mínimo do ONS com a empresa contratada. Esse plano diretor de desenvolvimento tecnológico, o PDDT do ONS, dividiu os tópicos em blocos, e cada um desses tópicos ganhou um peso de acordo com a sua severidade. E o tópico de ferramentas de apoio à decisão em tempo real, evidentemente, recebeu um peso grande, um peso bastante elevado, com alguns blocos de ação, um deles, tecnologias para comando e controle, no qual se encaixava perfeitamente o PID da CETEP, o ZAPCOT. O ONS, então, como não tem verba de PID, participou tecnicamente do projeto para ver se há ganhos e se havia ganhos, e também para entender mais como funciona em termos de segurança. Antes desse PID, de entrarmos de fato no PID, nós fizemos uns estudos de algumas ligações, nós pegamos cerca de 981 ligações, escutamos, em um universo de uma semana do Centro-Sudeste aqui do ONS, e a maioria era de controle de geração, controle de intervenções e controle de tensão.
pontos positivos desse estudo é realmente que tinha muita oportunidade de ação do sistema de mensagem. Havia identificação de interlocutores, havia função eco e havia registro de horários em algumas situações. Isso seria feito de forma automática pelo sistema de mensageria. Quando um agente confirmasse alguma ação, esse horário seria automaticamente registrado, o que seria um potencial ganho da ferramenta. E os resultados do PID da CETEP, eles dividiram em 5 MVPs. O primeiro foi controle de tensão, mais para os equipamentos sob jurisdição da CETEP. Ocorrências, que aí a gente incorre na questão do multicast e do broadcast. Intervenções do ONS agente. Intervenção agente instalação, mais para o métier da CETEP. E gestão de intermitentes, que é um tema bastante quente aqui no ONS, que não é coincidência, entrou nesse primeiro MVP nosso. Algumas hipóteses confirmadas desse projeto, como o Luiz mesmo falou, a usabilidade, houve o ganho no uso de mensagens estruturadas, a gente comparou, fez umas simulações com ligações e umas simulações utilizando o sistema de mensageria e realmente houve ganho de tempo, que é muito positivo. Desempenho e segurança, o atendimento a esses requisitos operativos, ele foi respeitado. Isonomia, os agentes do SIM em condições iguais e evoluções constantes também. Essa é a grande vantagem de fazer projetos utilizando esse conceito de MVP. A gente pode parametrizar constantemente novas funcionalidades e acrescentar no sistema. Isso não vai comprometer as funcionalidades já existentes. A gente pode também evoluí-las, as que já existem, e eventualmente melhorar a performance para garantir a boa execução do sistema. E em 2021, a gente fez uma análise de tudo o P&D do Zapcot que aconteceu, identificamos algumas particularidades do ONS essenciais. Aqui a gente leva muito a sério essa questão de divisão por posto de operação. Contexto do CNOS, a gente sabe que o CNOS tem uma forma diferente de operar que os centros regionais, ele participa mais como coordenador, ele envia solicitações a centros de operação do próprio ONS, por exemplo, e novos equipamentos também. A gente falou que esse controle de tensão foi mais focado ao contexto da CETEP, mas a gente aqui, como o ONS opera o sistema interligado, nós temos um gama de equipamentos maior, então isso tudo também foi levado em consideração. E baseado nessas premissas, a gente evoluiu a especificação de intermitentes que foi feita na CETEP, mais para o contexto do ONS, evoluímos a especificação de controle de tensão e fizemos uma participação em Lean Inception com a empresa contratada para fazer o MVP, envolvendo diferentes áreas, para pegar as necessidades do ambiente de pós-operação, por exemplo, algumas outras dores do ambiente de tempo real, e como a gente poderia melhorar a performance da ferramenta. Isso tudo, com isso, a gente teve um amadurecimento desses conceitos desenvolvidos para subsidiar a geração de um MVP com a empresa contratada. E aí, a gente entra em 2022 com algumas frentes do ZAP, do sistema de mensageria, a frente funcional, a frente tecnológica e a frente regulatória. Eu estou falando da frente funcional, mas os outros dois tópicos também vão ser bem abordados aqui, com certeza. E essa frente funcional, que gerou nesse primeiro MVP, está gerando, esse MVP ainda não terminou, focou em solicitação de gestão de intermitentes e informativos multicast e broadcast. Para dar uma noção do peso que isso tem para o contexto do ONS, eu vou apresentar um pouco a solicitação de intermitentes, vou dar um caso bem claro em que o sistema de mensageria seria bastante útil, como, por exemplo, domingo de manhã, período de carga leve aqui no sistema, você tem o começo de fotovoltaica gerando, no começo do dia, eólicas muitas vezes gerando com geração elevada, e justamente por ser período de carga baixa, você pode ter um acréscimo de geração, isso pode incorrer em cenários de sobrefrequência, pode incorrer em cenários de violação de fluxos sistêmicos. Então, o operador, o CNOS, uma solicitação bastante comum domingo de manhã é o CNOS pedir aos centros regionais para zerarem a geração fotovoltaica do começo do dia e ir liberando aos poucos conforme a carga vai aumentando. Então, o centro regional recebe essa solicitação e tem que disparar ligações para os diversos agentes de fotovoltaica solicitando a limitação em zero da geração. Esse tipo de solicitação, como vocês podem perceber, é bastante padronizado, não muda nada.
é só ligar para a gente e falar para deixar limitado em 0. Então, são várias ligações que são feitas domingo de manhã. E isso seria um potencial ganho do uso da ferramenta. Se a gente conseguisse automatizar essas mensagens, estruturar essas mensagens para disparar para diversos agentes, por exemplo. E um ponto que a gente percebeu é que essas solicitações de gestão de intermitente, felizmente, elas têm um caráter unilateral. O CNOS normalmente envia mensagem para o centro regional e distribui a limitação, ou corte, a redução de geração aos agentes, a um grupo de agentes, e eles tratam junto às suas instalações. Ou um centro regional pode selecionar uma panóplia de agentes e esses agentes vão disparar as suas ações também. Mas as solicitações têm caráter unilateral. E o multicast broadcast, isso sem falar também que as eólicas já representam uma grande parte da matriz energética brasileira e também a gestão de intermitentes delas se torna essencial. Elas têm um período de sazonalidade em agosto, setembro, mas ao longo do ano, ainda assim, ela é bastante forte. E agora entrando no conceito de multicast broadcast, vamos pensar em algumas ocorrências que possam existir. Uma ocorrência sistêmica muito severa, sim, é o bloqueio de um dos bipolos de Xingu. Esse bloqueio de bipolo ele permite a atuação de lógicas de proteção que podem gerar corte de máquinas no sistema para evitar a abertura de interligações. Então, é uma ocorrência que normalmente produz uma subfrequência considerável, e também o corte de máquinas e algum corte de máquinas não previsto por ajustes de proteção não bem feitos. Normalmente, nesse período de ocorrências, sentido por todo o sistema interligado, os agentes acabam ligando para o ANS para perguntar a natureza da ocorrência. Não só por questão de curiosidade para entender, mas também, muitas vezes, para registro em seu sistema. E nesse período de ligação, é muito importante que a operação em tempo real ela tenha foco exatamente no distúrbio e não foco em receber ligações com esse tipo de questão. Então, uma das propostas é o ONS enviar uma mensagem a todos os agentes, todos os players do setor. Esse é um tipo de mensagem broadcast, e é uma mensagem justamente por ser uma perturbação, um distúrbio que tem suas particularidades, é muito difícil estruturar. Então, esse tipo de mensagem ela é disparada a todos os agentes, ou a um conjunto de agentes, se for uma contingência mais local, em uma área elétrica, por exemplo, e aí é um conceito de multicast, em que um grupo de agentes é selecionado, e esse tipo de informação, esse quadro informativo, a gente pensa que poderia ser bastante útil adicionar detalhes da ocorrência ao longo do tempo, porque quando uma ocorrência ela de fato surge, a gente não sabe todos os efeitos da mesma, a gente não sabe o que ela causou, todas as máquinas que saíram, então é importante ter todas essas informações ao longo do tempo e o operador vai inserindo no multicast, no broadcast, a possibilidade dos CNOS e centros regionais selecionarem novos agentes, adicionarem novos players, se a solicitação for multicast e houver outros agentes interessados, e também isso vai produzir uma redução de sobrecarga cognitiva em momentos de contingência, menos telefonemas, o que é muito importante para a operação em tempo real. E aqui eu mostro alguns protótipos que a gente já tem desse primeiro MVP. Um protótipo eu peço para não levar em consideração tanto o que está escrito, porque são protótipos, são painéis, mas esse é um protótipo do painel de solicitação, que é o principal no caso de gestão de intermitência. A gente pode ver aqui a divisão em 2 grupos de acordo com a severidade da solicitação, no caso, pendentes e impedidas que exigem alguma interação por parte do usuário, e as confirmadas embaixo que o interlocutor já confirmou, já visualizou e já confirmou, indicando que vai realizar a ação. Então, são os tipos de solicitação, com uma linguagem estruturada. Essa troca de status é bastante transparente, então, pelo status da solicitação, você sabe exatamente onde se encontra. O pendente, por exemplo, é como se o telefone estivesse tocando e o interlocutor ainda não atendeu, não confirmou ainda. E a gente também cogita, já colocou
um timer com som indicando solicitação pendente, a solicitação está pendente de alguma ação após um período de tempo, como se fosse um indicativo de que é necessário executar alguma ação nessa solicitação, para chamar a atenção do usuário de fato. Um protótipo de cadastro de solicitações, como eu falei, dei aquele exemplo das fotovoltaicas, é um conjunto bem elevado de agentes, de conjuntos fotovoltaicos de fato. Então, a gente faz um protótipo de cadastro de solicitações que tem o mesmo corpo de imagem, de mensagem, o mesmo motivo, o tipo de solicitação, a operação, e só muda a seleção de conjuntos eólicos e quanto de geração que vai ser limitada de fato, no caso da operação e limitação para cada agente. E aí, após um clique nesse botão de enviar, de concluir no caso, são enviadas várias mensagens a cada um desses agentes, desses conjuntos, para a operação de fato, otimizando em termos de tempo. A estrutura da mensagem é respeitada, como vocês podem ver, é um tipo de mensagem estruturada. A possibilidade de inserção de motivos diferentes, de acordo com o cenário, fizemos um levantamento dos motivos para um corte, uma limitação de geração intermitente. A gente tem controle de frequência, de carregamento, de algum fluxo, enfim. A gente tem um protótipo também de painel de histórico, e é importante que esse painel de histórico ele esteja sempre disponível para consumo e exportação em arquivos CSV e PDF, e também a possibilidade de utilizar filtros básicos, selecionar por datas. Você seleciona um conjunto de solicitações que ocorreram em algum momento para averiguação, além de alguns filtros avançados que a gente está pensando, principalmente para atender aos ambientes de pós-operação. Um protótipo de interface de detalhes de solicitação, isso é muito importante. É importante que o usuário clique em uma solicitação para saber de mais detalhes dela. É lógico que na tela principal vai ter o essencial, mas há uma tela de detalhes e aqui vai ter todos os detalhes iniciais da solicitação, uma linha do tempo indicando a troca de status da solicitação com todos os tempos marcados. E um chat, muito importante destacar que esse chat é aberto para informações extras. Isso vai estar previsto em normativos que esse chat não vai ser utilizado para solicitações de nenhum tipo, é só para alguma informação a mais ou para perguntar a previsão da execução, como está no exemplo aí. Enfim, por questão de mais informações da solicitação apenas. E quais são os próximos passos, né? Eu falei que a gente não terminou esse MVP ainda, de fato a gente está indo para a quinta sprint, são 6. Então a gente pretende fazer uma finalização desse MVP. A gente pretende fazer testes e estabilização da aplicação. Quando eu digo testes, não é só na parte técnica, mas também na parte de arquitetura, na parte de segurança como um todo. Vai haver um período, evidentemente, de ajuste de VPN entre o ANS e o agente para o cadastramento de usuários. Treinamento, óbvio, evidentemente, de operadores ANS e dos agentes para que eles consigam extrair o melhor da ferramenta. E a estruturação de casos de uso para o segundo MVP. Essa caixinha é essencial, principalmente para mostrar que a gente vai continuar evoluindo a ferramenta, não só com novas funcionalidades que a gente já mapeia, como controle de tensão, que foi mencionado, controle de intervenção, próprio controle de geração hidráulica, por exemplo, como também para melhorar, havendo necessidade, os processos que já existem nesse primeiro MVP. Isso a gente consegue com os testes, com os treinos, entre outros pontos. Então, isso é um ponto bastante importante. E aí eu sei que o regulatório vai falar isso na apresentação, mas é importante que a gente vai abrir um espaço para cadastro dos agentes interessados, mais interessados em ver os detalhes desse primeiro MVP. Nós vamos fazer pretendemos fazer algumas reuniões antes do fim desse MVP, dessas 2 sprints, mostrando os resultados com mais detalhes. Aqui vocês viram algumas telas, eu não entrei muito no cerne, senão passaria muito do tempo, mas vai haver uma ficha de inscrição para vocês participarem e até contribuírem com alguma informação, alguma crítica que seja questão de visão de agentes. Então, com isso, eu passo a bola para a parte tecnológica da apresentação.
Opa, Obrigado, bom dia. obrigado, Rafael. Vamos ver a apresentação do Marcos Coutinho, falando da visão geral do projeto no aspecto tecnológico. Marquinhos. Eu vou só complementar um pedacinho aí ainda da parte lá do Rafael, né? Naturalmente, muitos aqui, né, que eu observei aqui, o pessoal já do setor, né, vários agentes, colegas aí também, né, de outras empresas, então, assim, já perceberam que o ganho não é só de sala de controle, né? O Rafael deu um foco muito específico, né, nessa questão de que sempre usamos a voz, agora entramos com essas mensagens de texto, né, estruturadas, mas naturalmente, né, quem é do setor já percebeu, né, que o ganho se propaga nos processos internos, né, do pós-operação, né, do depois de sala de controle, né? Então, são solicitações que já nascem em texto, né, facilitam as rotinas, né, das nossas equipes de pós-operação, tanto do ONS quanto dos agentes, na hora de procurar, por exemplo, algum tipo de solicitação, algum tipo de tratativa, um horário específico, né? Além de minimizar aí erros, né? E dar velocidade, né? Como o Rafael comentou, né? Sempre precisa pegar um número e digitar ou falar um número, né? Agora o número realmente já fica ali para se ler, né? Não precisa ter a função do eco e tal. Eu vou pedir o Fred, você consegue puxar aí a parte tecnológica? Acho que alguém tem que estar compartilhando. Sim, com certeza. Só eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Rafael, você poderia compartilhar aí a apresentação? Claro, Ah, E beleza. agora, Fred? Ah, relógio. Do meio-dia. Vocês estão enxergando? Já estamos vendo. Estamos vendo bem. Ok. Pedir o pessoal para fechar o microfone, deixar só o Fred. Bem, pessoal, meu nome é Frederico Viana, sou o arquiteto responsável pela solução tecnológica do projeto. E quando nós fomos discutir a respeito desse projeto, a gente viu alguns requisitos não funcionais bastante importantes, né? A facilidade de distribuição, a escalabilidade, a performance, né? São coisas que são muito prementes desse projeto, disponibilidade. E por conta desses requisitos, a gente optou por utilizar uma infraestrutura em nuvem. É uma infraestrutura, apesar de ser em nuvem, não é aberta, né? Ela utiliza uma rede segregada, que a gente chama de VPC, lá pela nomenclatura da Amazon, mas é uma rede fechada. E a gente também optou por colocar uma camada além de segurança, que seria essa VPN. Então, isso não vai ficar disponível, não vai ficar aberto na internet, essa solução. O agente vai fechar a VPN com a AWS, ou o provedor de nuvem que a gente optar na época. E isso aí a ideia é que isso seja realmente um canal completamente segregado do restante lá da nossa rede de internet. A ideia é fazer uma extensão da rede operativa, a gente estendê-la, e aí de tal forma que você consiga alcançar essa aplicação, né? E não só a aplicação, como os repositórios também vão ficar disponíveis em nuvem. Bem, acho que a gente pode passar para o próximo. Eu estou compartilhando. Essa aí é uma segunda fase, tá? Não é para o MVP. No entanto, qual é a ideia aqui? É que a gente tenha uma API disponível, que você possa plugar suas aplicações lá. Vai ter um facilitador, uma espécie de SDK, que você vai poder fazer suas aplicações lá. Então, vai poder persistir os dados dentro da sua base de dados, dentro dos seus repositórios, fazer algum processo, né? As mensagens que vão trafegar, além da parte de texto dentro dela, vão ter os metadados que vão servir para você dar contexto naquilo ali, né? Uma intervenção, vai ter os números, vai ter o que for necessário, a intermitente, vai vir o MRD da instalação, esse tipo de coisa, de tal forma que você consiga fazer isso, colocar isso dentro de uma aplicação sua. Isso vai ter esse facilitador, esse pacote de software que vai ser distribuído pelo ONS, que vai facilitar esse uso dessa nossa API. Bem,
por enquanto é só que a gente tem para falar a respeito dessa solução tecnológica. Vale destacar aí, né, a visão do Fred, realmente o caráter disruptivo, né, que a gente traz, né, o ONS realmente está num momento muito importante de transformação do setor, né, e no próprio ONS, né. Então, a gente tem aí falando de nuvem, né, de fornecimento de APIs, né, tudo aí para integração do lado da gente também, né. Então, eu queria destacar isso também. E o importante também é que não é uma VPN como a gente está acostumado a conectar no trabalho, né? É uma VPN que é estabelecida e fica perene. Depende de site to site, é diferente a solução. Obrigado, Fred. Né? Agora a gente vai para a parte regulatória. Fred, fecha o seu microfone. Bom dia, pessoal. Se quiser passar o controle para mim, você me fala e eu compartilho aqui. Se o Rafael quiser continuar também. Eu acho que ainda tá dando eco no microfone de alguém ainda. Do João. Todos vendo? Opa. Agora sim. Bom dia, pessoal. Sou João Marcos. Eu trabalho aqui na área de regulação e relacionamento com os agentes. E esse projeto que vocês estão vendo, né, é multidisciplinar e a gente também está dando esse apoio para que ele seja viável também regulatoriamente, né? A gente se preparou, então, para fazer essa regulamentação inicial, prevendo que em agosto deve estar pronto o primeiro MVP, que o pessoal já citou, essa questão do intermitente, essa questão do broadcast. Então, já colocamos aí também no chat um link para vocês participarem, né, como contribuições para o desenvolvimento, também para os testes. E a gente notou o quê? Que precisa ajustar o 5.1 operacional. Eu vou mostrar mais adiante o que significa isso. É coisa simples. E também preparamos uma rotina operacional, que aí o 5.1 ele destrava basicamente o uso de mensagens, não só a voz, porque hoje tudo da operação é voz. E a rotina depois detalha um pouco mais como seria isso. Também já foi dito da questão do treino, né? A gente vai disponibilizar material para vocês conhecerem mais o sistema, telas, etc. E formulário também para vocês participarem e contribuírem. Vou passar aqui adiante. Aqui eu destaquei principalmente o item 2425. O 24 é o que mostra bem o que foi necessário fazer e já está em consulta externa. A gente vai colocar, acho que o link aí também, o Gabriel está me ajudando, aí no chat para vocês, mas também já teve notícia, já está no site do ONS, já está noticiado. A gente vai continuar informando vocês também sobre todos os desdobramentos. Também vocês podem pegar pelo QR Code. A ideia é isso. Você falava antes que o ONS registra toda a comunicação operativa em tempo real por meio do sistema de gravação de voz. E todo o submódulo ficava nesse viés, né? De que toda a comunicação era por voz. A gente colocou, foi mais ou menos isso, botar comunicação, gravação de voz ou sistema de mensagem de texto. Então, é uma mudança bem simples inicial. A gente iniciou ela até antes dessa apresentação, e foi um dos motivos da gente estar fazendo essa apresentação para vocês, porque tem um tempo de tramitação, então ele já vai ficar 45 dias, né, para vocês contribuírem. Até dia 4 de julho vocês podem dar contribuições e comentários. A gente vai mostrar agora também como vocês podem fazer essas contribuições. É via Sintegre, né? Vocês têm que se cadastrar, é aberto a todos, só precisa de um cadastro, é a área logada, né, do site do ONS. Então, vocês têm lá o menu inicial lá em cima, meus macroprocessos, do lado tem serviços. Aí, serviços tem o Consulta PR, que é o Consulta Procedimentos de Rede. Você consegue fazer buscas avançadas, ver detalhes do procedimento de rede e também contribuir no que está em consulta externa, né? Que está para os agentes, para vocês contribuírem. Então, aqui no Sintegre, vai em serviços,
consulta PR, ele já está aqui, né? A gente simplificou. Você rola um pouquinho, tem os processos em revisão. Esse aqui já está até destacado como fase 1, que é essa fase inicial, é mais simples. Depois a gente imagina que possa ter desenvolvimentos. Você clica em contribuir, ele vai dar mais detalhes sobre esse processo de revisão, processamento de rede. Você vai lá no finalzinho, tem essa parte de nova contribuição. Aqui nesse fragmento você vê como é que o documento é montado. Você pode ir direto para o item 2, só a dica aí de que é o único que a gente alterou. Então, o documento é esse mesmo. Você, do lado, na telinha que você faz a contribuição, tem o documento, para você dar uma olhada lá, se quiser dar uma olhada em cima da hora, na hora de contribuir, para ver se é isso mesmo. Como eu comentei, o item 2 é que foi alterado, então todas as alterações estão concentradas ali. E, basicamente, só para liberar o sistema, além da voz. Então, você bota ali o seu texto sugerido, comenta a justificativa, porque da alteração, e envia, submete. Ele é salvo e entra ali para a listinha do que foi enviado. Então vocês ficam cientes de que ele foi enviado. Pode excluir se você achar que errou, colocou, mas também pode editar se precisar fazer alguma correção. Esse é o básico. E agora também eu vou passar para a Rani, que vai falar da parte da rotina operacional. Bom dia a todos, meu nome é Rani, eu sou da Gerência de Procedimentos Operativos do ONS. Então, como o João Marcos já comentou, juntamente à revisão do submódulo 5.1, nós vamos ter a criação de uma nova rotina operacional para contemplar a utilização dessa nova ferramenta para comunicação em tempo real. Para quem não está familiarizado, rotina operacional é um documento normativo que detalha as atividades e os processos desempenhados pelas áreas de pré-operação, pós-operação, normatização e tempo real, aplicáveis aos agentes e ao ONS, né? Então, para esse caso em questão, vai ser criada essa nova rotina, intitulada de comunicação por mensagem de texto na operação, que vai ter o objetivo de estabelecer as regras e os procedimentos básicos de observância obrigatória que se aplicam às equipes de tempo real, tanto do ONS quanto dos agentes, quando da utilização dessa ferramenta para comunicação por mensagem de texto, isso tudo visando a objetividade, a clareza e a eficácia das mensagens transmitidas de acordo com os procedimentos de rede. Pode passar, João Marcos. Então, qual que vai ser o escopo dessa rotina? Primeiramente, o objetivo, que já foi apresentado anteriormente, as referências que foram utilizadas na sua elaboração, conceitos de alguns termos que são utilizados ao longo do documento, considerações ou orientações de caráter geral, que são importantes para a descrição do processo, a descrição do processo em si, objeto da rotina, e aqui nesse caso a gente vai trazer um detalhamento a mais desses processos envolvendo essas duas funcionalidades da ferramenta de solicitações operativas e de informes de ocorrências no SIM, atribuições do ONS e dos agentes, e, por fim, anexos que auxiliem na compreensão do conteúdo. Pode passar. Referente aos prazos, atualmente essa rotina ela se encontra em processo de elaboração da sua minuta e ela vai ser enviada na próxima semana para a contribuição de todos os agentes. Para esse caso, nós estamos considerando essa uma revisão de grande porte, por se tratar da emissão inicial do documento, e, portanto, vai ser dado um prazo de 5 dias úteis a partir da data de envio para os agentes para contribuição. Passado esse prazo, nós entramos numa etapa de consolidação dessas contribuições e, uma vez fechada a versão final do documento, ele vai ser programado com uma antecedência mínima de 15 dias úteis até a efetiva entrada em vigência. Aqui eu acho importante reforçar a importância de que todos os agentes mantenham atualizados os seus cadastros nos grupos de distribuição do MPO do Sintegre, tá? Para recebimento não só da minuta, mas também dos e-mails de distribuição de programação e entrada em vigência da rotina. Aí aqui nesse slide a gente colocou esse link e também um QR Code, caso alguém tenha necessidade, né, que vão direcionar para esse guia que auxilia nesse processo de associação aos grupos de distribuição do MPO. E esse guia também se encontra no site do ONS. Da minha parte seria isso. Eu agradeço a atenção e passo a palavra novamente para o João Marcos. Então, só fazendo um resuminho, então, dos
compromissos que a gente já tem previstos, né? Então, em maio a gente já soltou a consulta externa, já está aberta no site, no Consulta PR, então vocês já podem entrar e contribuir agora. Ela está aberta até 4 de julho. Então, agora a rotina também, como a Rani também apresentou, tá para sair agora esse mês. Ela até falou rapidamente a questão dos 5 dias. 5 dias são os mínimos, né? Então, talvez a gente provavelmente vá dar um tempo também maior para vocês contribuírem, né? Mais ou menos aqui para estar encaixado junto com a da consulta externa. E a ideia é que você tenha a aprovação do 5.1 operacional em agosto. A rotina a gente deve deixar mais guardadinha para quando for para funcionar o sistema já em fase de operação em tempo real mesmo, né? Ela tem essa questão do tempo para entrar em vigência, né? Mas, então, a gente fecha, vocês têm até 4 de julho, vocês também podem estar participando dos treinos e da parte do desenvolvimento, e depois, em agosto, a gente deve estar com ela aprovada. Aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema de uso do sistema, do Consulta PR, se integra, questão de cadastro, a gente tem a área de relacionamento com os agentes. Você pode entrar em contato por e-mail, você pode entrar em contato pelo telefone, 3444-9393. E, como a gente aqui já é o finalmente, né, tem o formulário de interesse e participação e vamos colocar também um formulário de satisfação sobre essa reunião. E a gente vai abrir, acho que para perguntas também agora. Obrigado, pessoal. Devolvo aí para o Rafael. Acho que é basicamente isso, João. A gente pode responder algumas perguntas que foram selecionadas aqui. A gente ainda tem um certo tempo, não sei o que vocês acham. Vamos lá. Essa pergunta, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi do Roberto, né? Posso responder ela aqui. Então, o Roberto Deir Silva, até mandar um abraço para o Roberto, ele é um amigo meu da tempo da faculdade, trabalhando na TBE agora, né, Roberto? Então, ele perguntou aqui o seguinte: para a solicitação de manobras para controle de tensão, são definidos 5 minutos para manobrar o equipamento. Esse tempo vai contar a partir da confirmação do recebimento da solicitação ou já conta quando ainda está no status pendente? Então, para responder essa pergunta, eu só vou reforçar ali um ponto que o Rafael apresentou para nós, que inicialmente o ZapNet está sendo desenvolvido para a questão do gerenciamento de intermitentes e também para o broadcast, devido a uma necessidade inicial da operação, mas é uma ferramenta que está sendo pensada de uma forma muito robusta, né? Ela vai integrar diversos processos da operação e além disso também, né? Tem muitos planos para essa ferramenta para o futuro. O controle de tensão é uma delas, né? Que está sendo deixada para uma segunda etapa e esse ponto, né? Esse ponto que envolve contabilização de tempo, que a gente sabe que tem uma cobrança em cima dos agentes, ele vai ser tratado de forma individual, né? Vão ser feitas tratativas com todas as equipes envolvidas e com certeza os agentes também vão participar dessas discussões, tá? Então, é algo que vai ser discutido no futuro, numa segunda etapa. Excelente, Caio. Inclusive, nos MVPs futuros, né, possivelmente, com certeza, a gente vai ter mais a participação dos agentes desde o começo. Isso vai ficar bem claro, vai ser bem transparente na hora da elaboração deles. Eu posso fazer outras perguntas que tem no chat aqui. Tem uma do André Chagas. A indisponibilização ou disponibilização será encampada nesse projeto? Será um checkbox? Se você puder responder, Fred. Sim, mas vou tentar Eu tô ver se eu achando que entendi é a com relação ao pergunta. equipamento, Rafael. Quando o cara disponibiliza o equipamento para a operação. Ah, tá. Então, Sim. eu achei que era a disponibilização da aplicação. Acho que eu posso responder essa pergunta também, André. Então, a questão da disponibilização de equipamento, essa parte que pode envolver PV, inicialmente ela não vai ser realizada nesse início no ZapNS, né? Da mesma forma que a gente está pensando para o controle de tensão no futuro, vai ser algo a ser discutido mais para frente, tá? Então, inicialmente, o programa está nascendo como uma forma de gestão. Estamos focando aqui na gestão de intermitentes, a parte da mensagem do broadcast e esses pontos que estão envolvendo
apuração, no caso de disponibilização de equipamento, inicialmente ele não vai ser possível através dessa ferramenta, tá? Vai ser algo que vai ser integrado no futuro. É isso aí, a gente está realmente num momento aí muito importante de transição, né? A gente estamos aprendendo, né? A gente vai aprender muito ao longo dessa desse primeiro MVP, né? Naturalmente, né? E vamos aprender também juntos, né? Nessa interação com os próprios agentes, tá? Então, a gente já tem um backlog, né? Para a sequência desse MVP, né? Já temos bastante coisa aí para fazer, né? Em implementações. Né? Seguramente esse aí essa solicitação deve ser uma que deve entrar ao longo do projeto aí, como o Caio bem colocou. Os casos de uso, eles vão ser priorizados de acordo com o alívio que o uso do serviço de mensageria traga e o benefício traga para o tempo real, né? A gente vai priorizar aqueles casos em que tragam mais benefício, né? Com o uso da ferramenta. E, é claro, compatibilizando isso com a questão tecnológica, né? Questão tecnológica e todas as outras premissas que foram estudadas, né? Que foram apresentadas aqui. Mas aonde couber, né? A solução e onde ela trazer benefícios, nós vamos aplicar. Então, mais à frente, a gente vai ter uma visão mais clara de como vai ser esse enfileiramento de prioridade de caso de usos que a gente vai ter propondo dentro do ANS para os agentes. Perfeito. Tem uma outra aqui do Luciano Bezerra. Multicloud ou provedor específico? Não entendi, Então, a Rafael. solução nasce multi-cloud, a gente vai utilizar vários provedores de nuvem, sim. Porém, a VPN vai ser fechada com um único provedor, né? Então isso vai ficar transparente para a gente, a utilização de múltiplas nuvens. Ok? Perfeito. Tem o Mário também querendo fazer uma pergunta. Davi, não sei se você consegue abrir o Se áudio. puder ler, eu não estou com acesso a todas as perguntas. Se alguém puder ler, por favor. Tem uma pergunta aqui, Rafael. Não sei se já foi respondida. Será necessária a instalação de um servidor e monitor dedicados para esse sistema na sala de controle do agente de geração? A pergunta do Sávio Pinheiro. Eu posso responder essa aí. Não é requerido. A solução é web, não precisa de um servidor específico do lado do agente, não. Pelo menos a parte do cliente, né? Se ele quiser desenvolver uma aplicação para ele, naquela segunda fase, que vai usar o SDK, vai usar a nossa API, aí sim ele vai precisar ter a infraestrutura dele lá disponível. Tá. Uma outra pergunta também, aproveitando você e o Marcos, é se o aplicativo tem interação com o SaaS. Não, como o Fred já colocou, nessa primeira etapa não, tá? No próximo momento, né, no momento seguinte, a gente vai entregar, lembra, acho que o Rafael até colocou lá, não é comando direto para o campo, tá? Então, assim, numa fase seguinte, o INS vai entregar, né, como o Fred colocou, uma API, né, para desenvolvimentos do lado dos agentes, né? Aí sim, né, a forma que se vai fazer para pegar essa mensagem que o ONS pediu, essa solicitação, e encaminhar dali para frente é de responsabilidade, né, e atribuição do agente. Tá. Uma outra pergunta, Marcos, do Eduardo Ciocari, se os operadores do agente usarão login individual ou compartilhado, né? Eu já posso adiantar que a boa prática recomenda sempre login individual, até pela questão de rastreabilidade, né? É isso mesmo. Exatamente. Bom,
Se tem algumas perguntas aqui com relação da disponibilização da apresentação, né? Essa eu posso responder, Luiz, se quiser. Tá. Até falei no chat rapidinho, mas é bom deixar todo mundo claro. A gente vai colocar a apresentação, a gravação no YouTube, a gente vai fazer alguma ediçãozinha para tirar alguma coisa que não precise, mas vai estar no canal do YouTube do ONS. E a gente vai manter as informações também pelo site do ONS no Sinteg. É bom vocês se inscreverem para receber as informações. Obrigado. Responder ao Érico também, né? Ele perguntou como é que fica a questão do eco, né? Que a gente até comentou lá no início da apresentação também, assim, o eco hoje na voz, né? É aquele momento que o operador se apresenta, fala do equipamento, o outro lado também se apresenta e repete qual é o equipamento. Aí tem a solicitação, o outro operador agente repete a solicitação, né? Em mensagem de texto, isso não faz muito sentido mais, né? O eco realmente ele entra muito para verificar o entendimento, né? Na hora que você fala por voz, pode ter um picotamento da mensagem, algum tipo de degradação, né, da mensagem que se passou, e você quer ter certeza, né, que o receptor entendeu claramente, né, o equipamento que foi passado, o comando que foi passado. Então, para mensagem de texto, não, né, já fica ali escrito, né, claro qual é a solicitação feita, né, e grande abraço aí, Érico, para você também. Bom ver você por aqui. Até uma pergunta do Rodrigo Mazo, o Marquinhos, que eu acho que você pode responder também, que é a questão dos custos previstos aí para o agente. Tá? E ele pergunta também se o agente poderia utilizar a ferramenta para promover a comunicação interna entre os centros do agente. A gente já apresentou isso, né, no início, e a ferramenta está restrita à comunicação dos centros do ONS com os centros de operação do ONS, do agente com o ONS, e a comunicação interna é de responsabilidade do próprio agente. E que a solução que a gente está colocando, né, nessa interface entre centros de operação ONS e agente, ela está sendo montada para produzir um mínimo impacto em termos de investimento, né? Perfeito, isso aí. O projeto todo foi pensado, né, para ser custo zero, né, praticamente zero aí para os agentes, né, realmente a parte da VPN é responsável do ONS, né, a garantia da criptografia, né, a segurança da informação, a auditabilidade, tudo isso é serviço ONS, né, aqui da mensageria, né, e o que o agente precisa ter, e que todos têm, naturalmente, é um link internet, né, para acessar. Perfeito. Eu acho que cobrimos aqui todas as perguntas. Vocês estão vendo alguma que a gente não mencionou? A gente tem o Rogério e o Mário com a mão levantada. Eu acredito que eles gostariam de fazer uma pergunta com áudio, né? Se o Davi conseguir liberar primeiro o Mário, que eu acredito que está o primeiro na fila. Liberado o Mário. Bom dia a todos. Bom revê-lo aí, o Luiz Cláudio, velho companheiro de longa data. Vamos ver todos bem. Como o Luiz Cláudio sabe, eu sou meio jurássico. Aí na operação já estou há 40 anos. Então, falar dessa modernidade toda para mim causa impacto. Então, eu preciso entender um pouquinho melhor o que nós estamos falando. A minha dúvida, basicamente, é o seguinte. O que eu entendi é um desenvolvimento do ONS, desenvolver uma ferramenta para fazer essa troca de mensagem. E eu estou pensando do lado do agente. O agente ele tem que ir no comércio e adquirir um programa. Como é que esse lado, isso é que eu não estou entendendo. Vai ser uma coisa obrigatória? Porque se os agentes não adquirirem um aplicativo, como se comunicar com ele, não adiantou nada toda esse aplicativo de desenvolvimento, né? Porque é interessante os agentes usarem para a coisa fluir, né? Então eu estou querendo entender. O agente ele tem que ir no comércio, adquirir um programa, ele vai ter que desenvolver, porque, por exemplo, a empresa que eu trabalho não tem equipe de desenvolvimento, não vai ter, a gente tem que comprar uma coisa pronta, entendeu? Essa que é basicamente a minha dúvida, eu não sei se ficou claro para vocês, mas é o que eu tenho. Ficou claro, sim, Mário. A tua pergunta é bastante pertinente. Prazer aqui ter você no grupo aqui como participante, né? Voltando a dizer, toda a solução ela foi montada de maneira que houvesse um mínimo investimento por parte do agente. Eu vou tocar a bola aqui para o
para a área de tecnologia, que vai responder isso com mais propriedade. Eu acho que, já adiantando, que eventuais investimentos necessários para o agente ficarão limitados à questão interna do agente, se ele quiser usar esse serviço para comando e controle para as instalações do centro, para as suas instalações, né, do agente. Mas entre centro de operação do ONS com o centro de operação de relacionamento do agente, a solução pensada é de não ter investimento praticamente nenhum. Marquinhos e o Fred, pode responder aí. Tá, complemento sim. Primeiro, Mário, bom ver você aqui também, né? E é bem o que, só vou complementar aí o que o Luiz falou, né? Realmente não, vou só, acho que para ilustrar talvez fique mais fácil, né? Hoje, por exemplo, vocês, os agentes todos do setor usam lá o SGI, né? Usam o Sintegre, né? É a mesma questão, tá? Você não precisou ou não precisa, né, ter desenvolvimento ou comprar alguma aplicação, né, para usar o Sintegre ou o SGI, né? É provimento ONS, né, de uso, né, contínuo de manutenção e evolução. É o mesmo caso aqui dessa solução, né, que a gente está propondo, né? Então, é uma ferramenta que você vai acessar via um browser, né, via web, né? Fred, aí você pode me ajudar, né? Mas não tem custo nesse sentido, tá? O custo que vai ter é esse que comentamos, né? Se você quiser amanhã ou depois, né? Quando o ONS chegar no segundo momento, né? No momento seguinte, onde a gente entregue para os agentes uma API que ele consegue de alguma forma olhar para isso que foi trocado, nessa solicitação que o ONS trocou com a gente, e ele quiser tratar isso para dentro, né, ou para os seus centros, para o nível hierárquico inferior, ou mandar isso para a subestação, para a usina, o comando para o campo, aí é com a gente. Terá sim, né, um custo de desenvolvimento interno do agente, mas a parte ONS tá cumprida, né? A gente no projeto aqui faz sempre, gosta de fazer sempre um paralelo de como é na voz, né? Então, é isso, assim, a tratativa do ONS encerra, né, quando a gente pede lá uma solicitação de manobra de algum equipamento e tem um retorno, e é assim, né, que vai acontecer também aqui na mensagem de texto. O nosso tratamento ONS, a gente termina nessa chamada, vai terminar aqui, no caso dessa aplicação, na interação ali pelo chat. Pelo chat não, pela solicitação estruturada. Tem uma aqui também do Paulo, tempo de atendimento de solicitação. Perdão, tem uma do Paulo aqui de tempo de atendimento de solicitação. Claro, pode falar. Só para eu entender, Marquinhos, então, por exemplo, eu entro lá no SGI, o cadastro de intervenção, esse tipo de coisa. Você está querendo me dizer que eu vou entrar tipo lá no Sinteg e vai ter uma opção lá que eu clico e eu vou ficar vendo essa mensagem trocada com vocês, é isso? Você vai se logar enquanto agente, né, pela sua empresa, com seu usuário, né, e sua senha, né, e aí a gente vai lá entender, né, vai apresentar para você quais são os centros, né, que o seu agente tem e que opera entre sala de controle, né, com o ONS, né, e você vai escolher a sua atribuição, qual é a função, qual é o centro que você está operando do seu agente, né, da sua empresa. Né, e ali você vai abrir né, essa interface para operar, para trocar, né, para interagir com o operador do ONS por ali, e não mais somente por voz. Lembrando, né, a voz segue do jeito que é hoje, né, com os canais dedicados lá, né, com os hotlines entre a sala de controle, né, a gente está entrando simplesmente com a ferramenta para complementar aí, né, que é essa mensageria. Mas a mensagem, depois que ela ocorre, ela fica acessível para o agente? Isso que ainda não... Sim. Você vai poder resgatar, né, por exemplo, a tratativa que você fez com o ONS. Complementando aqui, Marquinho, para ajudar o desenho aqui para o Mário, depois que esse MVP estiver finalizado, né, a gente entra num ambiente experimental, onde a gente vai ter um trabalho de configuração de uma VPN com os agentes para possibilitar o teu acesso via web na ferramenta, tá? A partir daí, a gente evolui para os treinamentos e o real uso para a sala de controle, mas basicamente é o que o Marquinhos falou, que o que a gente precisa do agente seria
essa colaboração, né, para a gente conseguir configurar uma VPN no teu ambiente, e depois do teu uso da internet. Nada além disso, né? A ferramenta está pronta para você usar. Essa VPN, porque hoje tem essa questão de política de segurança, né? Então, isso aí, por exemplo, o pessoal responsável da empresa, eu falo com o Marquinho, é isso, Marquinho? Isso aí vai ser uma coisa mais para frente? Quando chegar, isso, Mara, a gente vai ter um momento aí, né, naturalmente, de gestão da mudança, né, onde a gente vai interagir com os agentes, né, ver a questão dos logins, configurar as VPNs, né, a parte de treinamento também. Na verdade, assim, acho que a gente está cada vez mais, né, indo no assíncrono, né, então provavelmente a gente deve colocar vídeos aí disponíveis, né, para o pessoal assistir sobre o uso, sobre a forma de conexão e tudo. Então, assim, fica tranquilo que esse momento, quando chegar, a gente vai interagir aí com vocês, tá? Então tá bom, o Jurássico aprendeu um pouquinho agora. Tamo junto. Tem mais duas Obrigado, perguntas hein? aqui, pessoal, que eu vi. Uma do Paulo: tempo de atendimento de solicitação de conveniência operativa e disponibilidade de equipamentos não está contemplado nessa fase de implantação da ferramenta? Não, a princípio a gente está trabalhando justamente com os casos que foram apresentados, gestão de intermitentes e informações de caráter multicast e broadcast, mas futuramente, certamente, isso já está previsto em backlog para futuros. E tem uma outra aqui que eu não tenho o nome, mas é muito boa a pergunta, se alguém puder acreditar depois. Se por algum motivo o receptor da mensagem não visualize a mensagem, qual será a ação a ser tomada pelo emissor? Eu não sei se eu deixei bem claro na apresentação, mas há mecanismos da ferramenta de chamar a atenção do usuário. Então, você tem aquele contador de tempo após um tempo da solicitação pendente, que vai ficar piscando, vai aparecer, exigindo alguma interação do usuário. Também a gente vai ter mecanismos de som, como próprias ferramentas, como a própria ferramenta do WhatsApp, como a gente tem, por exemplo, que vai servir para chamar a atenção do usuário de forma contínua. Então, essa questão de não visualização da mensagem, ela vai estar coberta de formas diferentes. E de cheque também de que a mensagem foi lida pelo receptor, né? Perfeito, Luiz, perfeito. A pergunta foi do Jair, só para acreditá-lo. Tá. Uma outra pergunta que surgiu aqui, ela de caráter bastante tecnológico, pedi aí ao Fred e ao Marcos para responderem, que é do Geórgio Limeira. A estrutura de API será usado algo similar como o projeto Bedit, usando REST? Fred, essa aí é com Sim, você. vamos ter uma API que vai ser disponibilizada assim como Bedit, como SAM, como outros APIs que a gente já disponibilizou para os agentes. No entanto, nesse aí tem uma particularidade que é esse facilitador, que é um pacote de software que vai estar disponível para a gente, né, para poder facilitar o desenvolvimento para ele. Até porque tem questões de segurança, tem outras coisas envolvidas. Então, para isso, a gente vai disponibilizar esse pacote. E a pergunta dele também, complementando, se a gente vai ter um ambiente de homologação e teste de solução. Essa é fácil de responder, porque eu posso responder. Sim, haverá um ambiente de teste, de homologação bastante exaustivo, né? A gente sabe que toda ferramenta para tempo real, ela tem que passar por isso, e a gente não vai abdicar desse recurso. Luiz, eu acho que ele está se referindo ao ambiente disponível ao agente. Certo. E também, sim, vai estar disponível a gente vai ter que ter um ambiente desse, para quando estiver nessa fase, né, para poder o agente poder fazer o desenvolvimento lá dele. Tem mais algumas aqui. O Diego Sacerdote perguntou: será possível o pessoal da pós-operação analisar todas as mensagens passadas ao longo do tempo? Ficará armazenado em um banco de dados? Todos os logins conseguirão analisar e visualizar as mensagens passadas do agente, mesmo de um login diferente? A resposta é sim. O pessoal da pós-operação vai ter uma tela para consumo e que vai conseguir exportar essas informações desse histórico de acordo com o tempo que prover. E eles vão conseguir fazer análise de acordo com os históricos de chamadas, de solicitações envolvendo o seu agente. Então, um determinado agente que recebeu uma solicitação, ele vai conseguir consumir esse histórico
mas para outros agentes, isso não vai ser transparente, ele não vai visualizar as manobras e as solicitações para agentes distintos, mas é basicamente isso. Tem uma do Guilherme aqui também, Guilherme Pires. Foi dito que o tempo de duração das ligações com o centro de operação foi medida a média de 40 segundos, chegando algumas a mais de 1 minuto. Chegaram a verificar quanto tempo levaria quando essa nova ferramenta, o atendimento ao agente externo? Essa é uma ótima pergunta. Não é uma média de 40 segundos que a gente fez, né? Na verdade, esses 40 segundos, muitas vezes, a gente pegou alguns casos de ligações simples, como ligar um equipamento, como um reator, ou um capacitor, ou desligá-lo, e elas duram cerca de 40 segundos, algumas mais, algumas até um pouco menos, mas assim, não é uma média que foi especificada. A gente chegou a fazer uma comparação, a gente viu isso no P&D do Zapcot, que foi feito com a CETEP, em que foram comparados 2 casos, um com ligações, casos idênticos, operadores distintos, um com ligação, ele precisava fazer um conjunto de manobras, e outro com o sistema, no caso do nome do Zapcot, em que as manobras eram feitas via sistema de mensageria. E houve ganhos, isso foi realizado em teste, e houve ganhos em termos de tempo. Tem uma do Rodrigo, se eu puder responder também, Rodrigo Mazo. As mensagens padronizadas são diferenciadas para os agentes, dependendo de sua atuação? Por exemplo, agentes de geração terão mensagens padronizadas personalizadas inerentes a seus processos? Sim, a padronização ela não vai ser de acordo com o agente. A padronização é de acordo com a mensagem, com a ação em si. Então, a gente vai fazer uma padronização, por exemplo, para a gestão de intermitentes, há uma padronização de limitação de geração, com alguns motivos que são inerentes ao conceito de intermitentes. Exatamente. E o de gestão de geração hidráulica, há umas outras informações, como, por exemplo, elevação de geração, que isso não existe atualmente no contexto de intermitentes, e a gente vai padronizar de acordo com a solicitação, com a atividade. Exatamente, perfeito, Luiz, com o contexto. Então, isso é assim que ocorre a padronização. A diferenciação vai ser, por exemplo, no valor da geração que vai ser mudada, no tipo do equipamento, se você quiser ligar um reator ou um capacitor, e também no nome do agente, do conjunto eólico, por exemplo. Mas essa mas a estrutura vai se manter. Rafael, antes de você responder a próxima aí, só reforçar com o pessoal que está no chat aí, o Gabriel compartilhou, né, um link aí para avaliação do evento, né? Vou pedir a gentileza, quem puder responder, agrega bastante aqui para a gente, né, esse retorno de vocês. Tem uma preocupação aqui, Marcos, já que você pode ajudar a responder. Tem uma preocupação do Alan da Silva Gomes, dizendo que o Sintegre tem algumas situações que desloga sozinho, né? Como ficaria esse ponto, visto que o INS pode mandar mensagem ou a gente não receber? A solução não é Sintegre, tá, pessoal? Eu dei como exemplo, né, para ilustrar a preocupação que se colocou, né, de ter uma aplicação, ter que comprar alguma coisa, né? Não estamos falando de Sintegre, tá? Então, a disponibilidade e a conexão do agente a essa aplicação é fundamental. Não tem sentido, né, a gente mandar uma solicitação, fazendo a analogia com a voz, né, é o telefone tocando do outro lado e ninguém para atender. Então, assim, é fundamental que sim, né, o agente se mantenha conectado, se mantenha logado na VPN, dentro da ferramenta, né, quando trocar o turno, né, nas instalações, o cara faz logout, entra o próximo cara com o usuário dele, esse é o caminho, tá? E qualquer coisa que fique diferente disso, a gente vai tratando na medida que a solução for sendo implementada aí. Inclusive, nós estamos estudando maneiras de monitorar isso, né, Marquinhos? Perfeito. Da mesma forma como a gente tem, né, a monitoração aí, né, dos canais. Né? Isso, exatamente. A gente está estudando esse tipo de possibilidade também. Acho que tem mais 2 que eu posso responder, pessoal. Uma do Érico Mota: as mensagens são apenas ONS agente ou podem ser agente ONS? No contexto de intermitentes, a gente especificou só o caso de ONS agente porque atualmente é o que ocorre. Mas, eventualmente, em situações de intervenções, por exemplo, em MVPs próximos, a gente sabe que vai haver uma interação que parte o solicitante, parte é o agente. Então, isso vai ser contemplado sim.
para MVPs futuros, para tipos de contextos futuros. Outra do Rodrigo, a ferramenta apresentará relatórios de uso, dashboards, etc. Futuramente serão acompanhados e monitorados indicadores do ONS dos agentes. Essa é excelente. Isso aí vai ser de acordo, vai ser muito útil para o ambiente de pós-operação, né? Quanto tempo, por exemplo, eu penso assim de cabeça, quanto tempo algumas solicitações ficaram pendentes e não foram contempladas? Quanto tempo, qual é o tempo médio de atuação das solicitações de gestão de intermitentes, por exemplo? Enfim, entre outras coisas. E isso vai depender, eu imagino, que mais do ambiente de pós-operação e pode ser utilizado para consumo. Isso pode entrar em alguma rotina futuramente, mas isso a gente vai descobrir com o tempo. Tem uma do Jair também, as solicitações não atendidas pelo sistema de mensagens por alguma falha de comunicação. Serão utilizados os meios convencionais utilizados atualmente? Telefone, né? Então, a resposta é sim. A gente sempre lembra que a solução de mensagem ela é uma alternativa ao telefone, muitas vezes uma alternativa que visa otimizar a operação em tempo real, mas nada impede que, por exemplo, ainda que uma solicitação esteja pendente por muito tempo e o sistema de mensageria esteja avisando continuamente ao solicitado e ele não responda, nada impede que você utilize o telefone para cobrar alguma explicação de por que a solicitação não foi atendida ainda. Da mesma forma, se houver falha de comunicação, é essencial que a ferramenta indique que há uma falha de comunicação, que a mensagem não chegou ao receptor. Então, isso é muito importante e certamente o telefone vai ser a forma de resolver essa situação. Rafa, deixa eu responder duas aqui, da Núria e do Eduardo, né? Eles perguntaram aqui, a Núria perguntou da padronização de mensagens, até que pronto ela pode realizar essas tratativas, envolve liberação de intervenções, e o Eduardo perguntou operação de hidrelétrica, quanto tempo real de cumprir o PDP, haverá envio de mensagem para a gente. Essas são questões, então, que vão ser contempladas num próximo MVP, tá? Tudo isso aí tá no radar, tá no backlog do programa. Eventualmente, o SGI vai ser integrado, sim, a comunicação agente para o ONS, né? O agente pedindo uma solicitação de intervenção para o ONS, isso vai surgir num momento futuro. Só reforçando que agora, nesse primeiro momento, né, a gente está trabalhando somente com a gestão de intermitentes e a questão de um broadcast, que seria essa mensagem de aviso do ONS para os agentes sobre alguma perturbação, algum aviso que tenha ocorrido no sistema, tá? Mas a questão de hidráulica e intervenções é algo que vai ser tratado no futuro. É legal destacar isso, assim... Oi, desculpa, Luiz, fala aí. Desculpa, Marco, pode falar. Não, só para pegar esse pedaço que o Caio comentou, né? Não é a ambição desse projeto substituir os sistemas que os agentes e o ONS usa hoje, tá? Então, estamos falando de uma integração com o SGI. Não é substituição do SGI, tá? Só para ficar claro, tá? Então, assim, realmente a integração vai facilitar muito, né? Tanto para o lado do ONS quanto para o lado do agente, né? Mas não é a substituição do SGI, não é a substituição de outra ferramenta, né? Que hoje a gente já use, né? Com os agentes, né? Então, nasce uma infraestrutura nova, nasce uma forma nova de comunicação entre salas de controle do ONS e agentes, né? E isso é um viabilizador, né, realmente de transformações, de outras que a gente possa, né, em função da entrada de geração distribuída e da transformação do setor e tudo. Então, assim, a gente começa por isso, né, mas é um sistema que a gente vê nele aí um potencial muito grande no médio e longo prazo. Tá? Eu ia dizer só que responde a pergunta do Eric. Ele pergunta se a comunicação seria só entre o ONS e a gente e também poderia envolver a gente e o ONS. Então, responde também o que vocês responderam. Perfeito. Eu vi que o Wagner do CNOS também perguntou. Oi, Wagner. A comunicação, sim, é entre os centros do ONS também, tá? Do CNOS para os centros, né? E dos centros para o CNOS também. Tem uma pergunta aqui do Fernando, que eu achei bem boa, que é mecanismo de verificação e identificação de mensagem incorreta, né? Enfim, em termos de tecnologia, sim, a gente vai ter uma verificação, a gente vai checar na saída da mensagem, vai pegar a assinatura dela e vai fazer essa mesma verificação quando chegar no agente, para poder garantir a integridade da mensagem nesse caminho, né? Que ninguém modificou essa mensagem.
pessoal, a gente já está chegando aí nos 5 minutos finais, né? Só reforçar, a gente compartilhou no chat aí 2 links, ao menos, me ajuda aí o pessoal que está na organização também. Um deles é para quem tem interesse, né, de contribuir, de participar com a gente também, né? E outro para avaliar aí a reunião. No mais aqui, acho que eu posso já ir encerrando a minha parte por aqui, agradecer a todo mundo aí que participou. Vamos encerrar. Quero agradecer a participação de todos. Acho que o evento foi um sucesso. Tivemos mais de 400 participantes assim conectados, pelo que a gente pôde aqui acompanhar. Diversas perguntas. Como o pessoal comentou, a gente vai disponibilizar a gravação no YouTube do canal do ONS. O material, né, a apresentação realizada, o PowerPoint, a gente vai divulgar também numa notícia que vai ser preparada aí nos próximos dias, deve ser divulgado no Sintegre, então peço que vocês acompanhem as comunicações institucionais do ONS no Sintegre, LinkedIn e outras mídias sociais. Agradeço a participação de todos, um bom dia, aguardem as próximas comunicações sobre o projeto do Serviço de Mensagem na Operação. Bom dia a todos, obrigada.